Há pessoas que te querem na vida delas, não porque se importem contigo, mas porque você é fácil de lidar. Dói escutar isso, eu sei, mas quero que fique com essa dor por um momento, porque nela há uma verdade que pode mudar o rumo de tudo o que está por vir. Não te querem por quem tu és, te querem pelo que você faz, pelo que dá, porque nunca diz não. E no dia em que você disser não, no dia em que você colocar um limite, no dia em que você se atrever a colocar seu próprio bem-estar em primeiro lugar, muitas dessas pessoas vão desaparecer. E isso não significa que você tenha falhado. Significa que finalmente descobriu quem realmente estava lá. Existe uma confusão profunda, quase universal, que nos ensinaram desde pequenos. Disseram pra gente que ser uma boa pessoa significa estar disponível, que o amor se demonstra com sacrifício constante, que se você diz não é egoísta, que se você impõe condições é difícil, que se você defende seu tempo, sua energia, seu espaço emocional, há algo de errado com você. E crescemos acreditando nisso. Internalizamos isso tão profundamente que nem mesmo questionamos mais. Simplesmente vivemos assim, dando, cedendo, nos adaptando, até que um dia nos olhamos no espelho e não reconhecemos a pessoa que está do outro lado. Quero que você pense em uma coisa. Pense na pessoa mais generosa que você conhece, não a mais admirada, mas a mais generosa no sentido mais puro da palavra. Aquela pessoa que está sempre disponível, que nunca decepciona ninguém, que carrega os problemas dos outros como se fossem seus, que adia seus sonhos para ajudar os outros a realizarem os deles. Agora pergunte a si mesmo, essa pessoa é verdadeiramente feliz ou há nos olhos dela um cansaço que ela já não sabe como nomear? Porque isso é o que ninguém te conta. A bondade sem limites não é virtude. É uma forma lenta e silenciosa de se destruir. Os filósofos estoicos falavam de algo que hoje a psicologia moderna confirma com um nome próprio. A diferença entre dar a partir da abundância e dar a partir do vazio. Quando você dá a partir da abundância, quando você cuida de si mesmo primeiro, quando seu copo está cheio, o que você compartilha com os outros é genuíno, sustentável, transformador. Mas quando você dá a partir do vazio, quando se ignorou tanto que já nem sabe mais do que precisa, o que você oferece é uma ilusão e mais cedo ou mais tarde, essa ilusão se desfaz. E quando se desfaz, não destrói só você, destrói também as relações que você acreditava ter construído com tanto cuidado. Há um conceito na psicologia das relações humanas que me parece fundamental entender. Chama-se o ciclo do complacente. Não é um termo clínico complicado, é simplesmente a descrição de um padrão que milhões de pessoas vivem sem saber. Isso acontece quando uma pessoa aprende, geralmente na infância, que o amor e a aceitação são conquistados por meio do comportamento. Se você se comportar bem, se não causar problemas e der aos outros o que eles precisam, então você merece ser amado. Esse aprendizado, que faz todo sentido quando você é uma criança pequena que depende dos adultos ao seu redor, se transforma em uma armadilha devastadora na vida adulta. Porque na vida adulta você já não é mais uma criança que precisa conquistar amor para sobreviver. Você já pode escolher, já pode decidir com quem estar, a quem dedicar seu tempo, quais relacionamentos cultivar e quais deixar para trás. Mas se você carrega esse padrão dentro de si sem ter analisado, vai continuar agindo como aquela criança assustada que acredita que se parar de dar, vai deixar de ser amada. E a partir desse medo, você vai dar tudo o que tem e depois mais um pouco, até que não reste mais nada para dar. Quantas vezes você já se sentiu ressentido com alguém a quem ajudou? Alguém por quem se sacrificou e não conseguiu entender exatamente por quê. Esse ressentimento tem um nome e tem uma causa. Chama-se dar sem consentimento interno. Você ajudou não porque realmente quis, mas porque não soube dizer não. Porque o custo emocional de recusar parecia maior do que o custo de se sacrificar mais uma vez. E assim, aos poucos, você foi acumulando uma dívida que ninguém mais pode pagar, porque ninguém mais sabia que ela existia. Isso não é bondade, é medo disfarçado de generosidade. E aí vem a parte mais incômoda, a parte que a maioria evita pensar porque dói demais. Quando você dá partindo desse lugar, quando ajuda por medo ou por rejeição, em vez de fazer isso por amor genuíno, você está prejudicando a outra pessoa também, porque está acostumando a um tratamento que não é sustentável. Você está ensinando que ela pode contar com você sem limites, que não há consequência, que não há custo. E então, quando chega o dia inevitável em que você não aguenta mais, quando o esgotamento é tão profundo que você finalmente estabelece um limite, essa pessoa sente que você a traiu. Não porque você seja mau, mas porque nunca ensinou a ela a verdade sobre o relacionamento desde o início. Limites não são
muros. Essa é talvez a maior confusão em torno desse assunto. Um muro bloqueia, isola, impede a conexão. Um limite, por outro lado, é uma declaração honesta de quem você é, do que você pode oferecer e do que você precisa em troca para continuar sendo quem você é. Um limite é um ato de respeito. Respeito por si mesmo e, embora possa parecer contraditório, respeito pela outra pessoa, pois você está dando a ela a oportunidade de se relacionar com você de forma autêntica e não com uma versão sua que está agindo por medo. Vamos pensar por um momento na natureza, porque a natureza nunca mente sobre essas coisas. Uma árvore que dá frutos não dá de forma infinita. Ela tem estações, tem períodos de descanso, tem momentos em que toda a sua energia se volta para dentro, para suas raízes, para seu próprio sustento. E é justamente esse ciclo, essa aparente retirada, que permite que ela volte a dar frutos com plenitude quando chega a estação. Uma árvore que tentasse dar frutos o ano todo, sem parar, sem descanso, sem se recolher para dentro de si mesma, simplesmente morreria e ninguém a acusaria de egoísta por respeitar seus próprios ciclos. Então por que você se acusa da mesma coisa? Quero que você se lembre de um relacionamento na sua vida. Pode ser uma amizade, um laço familiar, um relacionamento amoroso em que você sentiu que dava muito mais do que recebia. Não precisa ser necessariamente um relacionamento ruim, apenas um em que o desequilíbrio era evidente para você, mesmo que você nunca tenha dito isso em voz alta. Quero que você se lembre de como se sentia nessa relação. Não do que você fazia, como você se sentia. Havia leveza, havia alegria genuína, ou havia uma espécie de peso constante, um cansaço que você não conseguia definir, uma sensação de que algo não estava bem, mas você não sabia exatamente o que. Esse peso de que você se lembra tem uma origem, e a origem não era outra pessoa, a origem era você, na sua incapacidade de dizer o que precisava, de pedir o que merecia, de estabelecer com clareza os termos sobre os quais estava disposto a permanecer naquele relacionamento. Há um profundo paradoxo no centro de tudo isso, e é o seguinte: a pessoa que não sabe dizer não, no fundo, também não sabe dizer sim de verdade. Pense nisso. Se você diz sim para tudo e nunca impõe condições, nem avalia se algo te convém ou não, qual é o valor do seu sim? Nenhum. Seu sim perde todo o peso, porque não existe a possibilidade de um não. E então as pessoas ao seu lado não conseguem saber quando você realmente quer fazer algo e quando está fazendo por obrigação. Seus relacionamentos ficam cheios de uma ambiguidade que os envenena lentamente. Aprender a dizer não é, na verdade, aprender a fazer com que o seu sim tenha valor. Agora, é aqui que a conversa fica mais delicada. Não estou falando de construir uma fortaleza emocional. Não estou dizendo para você se tornar frio, calculista, nem começar a medir cada ato de generosidade como se fosse uma troca comercial. Isso seria ir de um extremo ao outro, e os extremos quase sempre são armadilhas. Há pessoas que reagem à dor de sempre ceder se tornando rígidas, desconfiadas, fechadas. E isso também não é viver. Isso é apenas trocar uma prisão por outra. O que estou descrevendo é um caminho do meio, que é sempre o mais difícil e também o mais recompensador. Trata-se de desenvolver discernimento, a capacidade de avaliar cada situação com clareza, de saber quando ceder e quando recuar, quando estender a mão e quando mantê-la firme, não por medo, mas por sabedoria. E esse discernimento só é possível quando você tem uma relação honesta consigo mesmo, quando se conhece o suficiente para saber o que te dá energia e o que tira, quais relações te fortalecem e quais te esgotam, quais compromissos vêm de um desejo verdadeiro e quais vêm do medo de decepcionar alguém. O autoconhecimento, nesse sentido, não é um luxo espiritual, é uma ferramenta de sobrevivência. Há outro fenômeno que vale a pena mencionar porque acontece com uma frequência surpreendente. Quando alguém que passou a vida inteira sendo aquele que dá, aquele que cede, aquele que nunca incomoda, finalmente começa a mudar. Começa a estabelecer limites, começa a dizer não. O ambiente ao redor quase sempre reage com resistência. As pessoas que se beneficiavam desse desequilíbrio, muitas vezes sem perceber, sentem que algo se quebrou, que a pessoa que conheciam mudou para pior, que ficou difícil, egoísta, fria. E esse é um dos momentos mais críticos do processo, porque é exatamente aí que muitos voltam atrás, pois o medo do julgamento dos outros é muito forte. Por que sentir que você decepcionou alguém desperta aquelas lembranças antigas de quando você era aquela criança que aprendeu que ser amado significava não causar problemas? Mas quero que você escute isso com toda a atenção possível. A resistência que você encontra quando começa a estabelecer limites é por si só uma prova de que eles eram necessários. As pessoas que realmente te amam, aquelas que estão ao seu lado por motivos verdadeiros, vão se adaptar.
Talvez no começo seja difícil para elas. Talvez existam conversas desconfortáveis, mas elas vão se adaptar, porque o amor de verdade não exige que você se destrua para ser provado. E aquelas que não se adaptarem, aquelas que, diante do seu primeiro não, te abandonarem ou te condenarem, estarão revelando algo importante. Que o que existia entre vocês não era um relacionamento, era uma troca, e você merece relacionamentos, não trocas. Há algo que a filosofia oriental ensina há séculos e que o Ocidente só agora começa a entender. O conceito de que cuidar de si mesmo não é o oposto de cuidar dos outros, mas sim a condição para isso. Você não pode dar a partir do vazio. Você não pode iluminar o caminho dos outros enquanto está perdido na escuridão. Você não consegue apoiar alguém se você mesmo está caindo. Isso não é só uma metáfora, é exatamente como funciona a energia humana. Quando você prioriza seu bem-estar, quando se permite descansar, quando respeita seus limites, quando se permite dizer não sem culpa, algo muda na qualidade do que você oferece. Você não oferece mais por medo, mas por escolha. E essa diferença, que pode parecer invisível por fora, muda tudo. As pessoas que recebem de você sentem essa diferença, mesmo que não saibam explicar. Porque quando você dá a partir da plenitude, existe uma presença que nunca aparece quando você dá a partir do esgotamento. Ser bom no sentido mais profundo da palavra exige que você também seja bom consigo mesmo. E isso nos leva a uma pergunta que, se você for honesto, talvez esteja evitando há algum tempo: como você é consigo mesmo, não nos momentos em que tudo vai bem, mas nos momentos difíceis. Quando você erra, como você fala consigo mesmo. Quando alguém te decepciona e você percebe que não colocou limites de novo. Como você reage por dentro. Existe uma voz em você que sabe ser paciente e compreensiva, assim como você é com os outros. Ou essa voz guarda toda a dureza só para você? Porque essa relação interna é o reflexo de tudo o que estamos falando. Quem não sabe ser gentil consigo mesmo não consegue estabelecer limites com equilíbrio. Só consegue fazer isso com raiva, quando o cansaço já chegou no limite. E limites colocados com raiva não são limites, são explosões. E as explosões, embora aliviem por um momento a pressão acumulada, quase sempre prejudicam aquilo que você queria proteger. Limites saudáveis nascem da calma, da clareza, da certeza de que você merece ser bem tratado, não como um favor que alguém te faz, mas como algo que é seu por direito. Essa certeza, essa convicção de que você merece cuidado e respeito é o que chamamos de autoestima. Não aquele amor próprio confundido com vaidade ou arrogância, mas esse entendimento silencioso de que seu bem-estar importa, que suas necessidades são válidas, que você não precisa provar seu valor sendo útil o tempo todo para quem está ao seu redor. O amor próprio não é um destino onde você chega e pronto, é uma prática, é uma escolha diária, muitas vezes repetida ao longo do dia. Nos pequenos momentos, quando alguém te pede algo que você não pode dar e você escolhe ser honesto em vez de se sacrificar em silêncio. Quando você se permite descansar sem culpa, quando diz o que precisa, mesmo correndo o risco de o outro não gostar, quando escolhe um relacionamento que te faz bem em vez de um que só ocupa espaço na sua vida. Nada disso te torna uma pessoa ruim, tudo isso te torna inteiro. E quero encerrar com isso, porque talvez seja a verdade mais importante de tudo o que vimos até aqui. Você não precisa escolher entre ser bom e estar bem. Essa é uma ideia errada que foi passada por gerações e que causou muito sofrimento desnecessário. A verdadeira bondade, aquela que dura, que transforma, que constrói relações profundas, só nasce de alguém que também sabe se tratar com gentileza. Você não precisa se tornar duro para sobreviver. Não precisa fechar o coração para se proteger. Você não precisa se tornar outra pessoa para deixar de ser explorado. Basta aprender, com paciência e compaixão por si mesmo, a ser tão bom consigo quanto sempre foi com os outros. Esse é o trabalho. Não é fácil. Não acontece de um dia para o outro. Vão existir momentos em que você vai recuar, em que o medo antigo vai voltar e você vai ceder quando não deveria. E nesses momentos, o mais importante não é ser perfeito, é conseguir voltar, reconhecer o que aconteceu sem se destruir e escolher a si mesmo de novo. Porque no fim, o relacionamento mais importante da sua vida, o único que nunca termina, o que define todos os outros, é o relacionamento que você tem consigo mesmo, e essa relação merece o mesmo cuidado, a mesma atenção e a mesma gentileza que você dedicou por tanto tempo aos outros. Já está na hora.
Se isso que você ouviu aqui fez sentido para você, então não adianta só entender, você precisa aplicar. Por isso, eu deixei na descrição um material prático com um passo a passo simples para você desenvolver autocontrole e parar de se sabotar no dia a dia. Se você realmente quer mudar isso na sua vida, começa por lá. E se esse vídeo te trouxe algum insight, comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você. E se você quer mais conteúdos assim, se inscreve no canal,